Fala galera, o Wellington aqui no canal Ruptura. Esse vídeo será da minha participação no encontro conservador em Amparo, feito pelo Instituto Solidez, que é um instituto que auxilia a formação do Partido Conservador, que tem aí na presidência o Bernardi, uma pessoa da melhor qualidade dos nossos. E eu tive a honra de ser convidado para participar e dar ali uma palavrinha sobre conservadorismo, e o meu tema foi um movimento conservador, né? Caminhos para o movimento conservador brasileiro. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro conservador. O nosso terceiro evento que estamos aí fazendo, agora essa é a edição que estamos fazendo em Amparo. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje. Prosseguindo aí a nossa sessão de palestras, quero chamar agora aqui ao púlpito o Wellington Santos, advogado criminalista e comentarista político. Ele apresenta a pauta sobre caminhos para o movimento conservador brasileiro. Wellington Santos. Boa noite a todos. O mestre de cerimônia esqueceu de dizer que eu sou bonito, alto. É evidente, né? Fiquei emocionado. Brincadeiras à parte. Eu ia até trazer o notebook para gravar, mas eu vejo que os meus colegas aí estão fazendo as transmissões. Depois eu pego lá. Não me deem strike, por favor. Eu vou cortar o trecho e publicar lá. Todos me ouvem bem, não é? Beleza, vamos lá. Bom, primeiro, né, quem sou eu, além de advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Direito Público? Eu fui membro do Movimento Conservador, fui assessor do deputado estadual Douglas Garcia também, durante o mandato dele na Alesp. Tivemos até uma emenda parlamentar encaminhada aqui para a Associação Amparo Maternal, fez um trabalho excepcional. E tive um tempo nessa militância, o movimento conservador acabou se dissolvendo por questões ali internas e tudo mais, mas ficou essa chama acesa nos seus integrantes, e eu sou um deles, sou um dos remanescentes que escolheu ainda olhar para a política, né, para além do direito. Estava comentando com o Christian, falei, o Christian, você voltou com o seu canal? Eu falei, chamaram lá para comentar na Oeste, eu falei, cara, é tão gostoso fazer isso aqui. Eu até brinquei com o alemão, Caivano. Eu falei, alemão, tem gente que é paga pra fazer isso aqui, cara? Porra, legal, né? Você vai falar de um assunto que você gosta, interage com pessoas ali e tal. E aí eu acabei reativando o canal, tamo lá. Porque Sêneca diz, né? O destino conduz a quem o quer. E quem não quer, ele arrasta. Então, a política, ela acaba chamando, apesar de eu querer ficar ali no direito escondidinho. E aí, curiosamente, quando eu estou no direito, chega o direito com a política. Porque aí vem um ativista, doutor, estou sendo acusado de calúnia, difamação, fake news. Aí a gente fala, caramba. Então, é isso mesmo, vamos aceitar esse chamado aí, seja o que Deus quiser. É isso mesmo. Minha esposa faz a mesma expressão. Meu Deus do céu. Então, é isso. E aí eu quero falar um pouco sobre caminhos para o movimento conservador brasileiro, porque é um tema que nós não tratamos muito, que é militância, e é importante tratar desse tema. No movimento conservador eu vivi isso muito intensamente, e eu gosto de falar desse tema porque é um tema também para pessoas comuns, que são as pessoas que me interessam. É aquele cara que ele é peão, é aquele cara que ele está ali na empresa, trabalhando no dia a dia, é aquele pai ou mãe de família que, poxa, estou dando educação para o meu filho, ele vai para a escola, volta todo doido, e eu não sei o que está acontecendo. Eu quero falar para essas pessoas. Quero falar para esse pai, para essa mãe que manda seu filho para a universidade, acha que está fazendo um bom negócio, né? E o cara volta, a menina volta, cabelo colorido, cabelo no sovaco, e o cara fala, rapaz, mas não foi isso que eu ensinei, não foi isso que ele viu, tinha Gillette em casa, não foi isso que eu ensinei, não foi isso que ele viu na igreja, não foi isso que vovô, papai e mamãe passaram para ele, o que está acontecendo? E eu gosto de ir nessa direção. E aí, quando a gente fala em militância, qual que é o conceito de militância, né? É um engajamento ativo e contínuo em prol de uma causa.
Então, no movimento, a gente via muitas pessoas se penitenciando. Cara, eu não posso fazer muito. Eu tenho uma dinâmica aqui de vida. Ou eu trabalho e ponho de comer em casa, ou eu vou cuidar de política. E aí as coisas entram em conflito, vou arrumar problema em casa. E eu quero dizer que militância é isso aqui. Isso aqui é militância. Vocês estarem aqui nessa sexta-feira, parando para me ouvir, o que é uma honra para mim. Isso é militância, isso é uma dedicação de um tempo. Pode não ser tão contínuo, mas é ativo. Vocês tiveram uma conduta proativa de vir aqui, abdicar do tempo nos seus lares, nos seus afazeres, até mesmo no seu ócio, né? Entre ficar em casa coçando, vou lá ouvir o negão, vou o que ele tem para falar, né? Isso aqui é militância. Nem sempre nós somos chamados para coisas grandiosas. Está tudo bem, está tranquilo. Tinha uma senhorinha que ela ia para o movimento, ela só fazia o café. Falei, minha senhora, sem o seu café, o pessoal vai dormir na palestra. É importante o seu café. Você não precisa ser um mestre em ciência política e ter a oratória do Caivano, né? Não precisa. Calma, está tudo bem. Faz a sua parte, que já é muito, para despertar aqueles que estão adormecidos. E a gente precisa falar de militância, porque a gente acostuma a ouvir militância, a gente pensa naquele petista, né, que está sendo pago, vai nos atos para comer pão com mortadela, ou às vezes vai porque ele tem algum outro interesse, como esse pessoal da luta por moradia, por exemplo, que é muito enganado, é massa de manobra, esses pobres coitados não têm lá muita culpa. É quem manobra eles que tem responsabilidade. E eu sei porque pessoas desses movimentos muitas vezes vão com a esperança de que, participando nessa militância, eles vão conseguir um apartamentinho da CDHU, porque é isso que o salafrário petista prometeu para ele. Olha, vai, participa, preenche aqui uma ficha de presença, vai lá, carrega uma bandeira, põe uma camiseta, e você será contemplado com maior celeridade do que os outros que não participam. E ele vai. Tanto que você olha para aqueles desdentados, pobres coitados, você fala, o que esse cara entende de política? O que essa senhora entende de política? Você vê o sofrimento na cara da pessoa. Ela não sabe quem foi Karl Marx, Engels, nunca leu A Origem da Família e da Propriedade Privada, mas ela está lá com a bandeira do PT, com a bandeira do MTST. São os pobres coitados. Ali, eu nem diria militância, porque ele não é um engajamento consciente. Então, eles fazem volume. Mas nós somos conscientes e precisamos fazer volume também. Nós precisamos disso. E aí, quando nós falamos dessa militância consciente, muitas pessoas acreditam que é automático, é robótico. Não. E é sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre isso. Como estruturar um movimento conservador, qual a importância, como profissionalizar esse movimento conservador num modelo associativo, um modelo de associação, porque a direita perde muito nesse campo, é achacada no âmbito judicial, porque você vai olhar para a esquerda e eles têm associação de tudo. Tem a associação dos PCDs, tem a associação das mães solos, tem a associação dos trans, tem a associação dos homens com cabelo branco, tem a associação dos gordos. Eu me incluo umas 3 aí, porque eu sou negro, gordo, né? Estou pegando um cabelo branco. E é isso. E nós não temos nada. E é importante que nós tenhamos essas armas também para fazer esse confronto. E eu já explico por que do modelo associativo. Eu estou até pulando aqui, mas vamos na levada. Marco Feliciano é processado por associação LGBT que pede R$1 milhão por discurso na tribuna. Ação civil pública. Não sei se a maioria está familiarizado com isso, mas ação civil pública é uma ação que tutela os direitos individuais e coletivos da sociedade. Foi criada, imaginada para questões de massa, para simplificar o processo judicial. Os titulares para mover uma ação civil pública são associações, partidos políticos, sindicatos. Esses dias me surpreendi até com a prefeitura processando o Léo Lins. Até a prefeitura entrando nessa. E aí a esquerda falou assim, peraí, tudo bem, a finalidade disso foi simplificar processos de massa. Por exemplo, uma grande corporação que causa um dano coletivo. Eu entro com uma ação civil pública, as pessoas se habilitam e eu protejo o direito dessas pessoas. Ok, uma baita finalidade, vamos pensar em Brumadinho, pensem aí nos desastres ambientais, e você simplifica o processo. Mas a esquerda falou, peraí, então se eu tiver uma associação para tutelar os direitos individuais e coletivos, e dentre os direitos coletivos a dignidade de classes,
Por exemplo, teve um humorista que foi processado por uma associação de enfermeiros, porque ele fez uma piada com enfermeira. Então, se eu tiver uma associação e um político como Nicolas Ferreira vestir uma peruca e fazer ali uma brincadeira, eu posso acusar ele de transfobia, tutelando e protegendo os direitos da coletividade LGBTQIA+? Posso. Opa! E qual é a consequência se eu perder essa ação? Nenhuma. E se eu ganhar? Ele está ferrado. Opa! Então eu vou criar uma associação LGBT para qualquer pessoa que fizer um discursinho que eu achar que está fora da curva, eu entrar com uma ação civil pública, sem qualquer responsabilidade em caso de improcedência da ação. Eu só tenho a ganhar uma baita de uma aposta. E aí, um irresponsável, um Zé Mané, entra numa igreja em Curitiba, ofende todo o sentimento religioso de uma coletividade e não tem uma associação de direita para meter fumo nesse cara? Porque não tem militância, porque não temos um modelo associativo, porque não pensamos nisso de maneira profissional. E eu não estou falando aqui que a direita tem que usar desse tipo de coisa para ganhar dinheiro fácil, como é a finalidade deles. Não, é para combater o bom combate mesmo. É para eles sentirem na pele. É para quando um cara falar bolsonarista não é gente, eu ter uma associação de defesa, uma associação de bolsonaristas. E meter fumo nesse cara. Vou lá pedir 1 milhão de indenização para você, porque você ofendeu o sentimento de uma coletividade, do maior representante de direita do país. E nós não temos essas armas, porque não pensamos de maneira profissional, de maneira a intuir uma militância até no âmbito jurídico. E aí a gente vai se estender para outros modelos, porque aqui a gente já está falando de um modelo mais avançado. Aqui a gente já está falando de um grupo de pessoas que se reuniram, constituíram uma pessoa jurídica, uma associação, para cuidar daquele tema. E nós temos vários temas para serem tratados. A sociedade americana nos dá vários exemplos. Você tem a associação da primeira emenda, você tem uma associação a favor das armas, uma associação da liberdade de expressão, várias. Estima-se que nos Estados Unidos mais de 600 mil associações estejam ativas hoje. Pensem o volume disso, pensem quantos temas, quantas pessoas reunidas em prol desse tema. E Wellington, como que a gente começa esse trabalho? Bom, se não me engano é 1 Pedro 3,15, fala que nós devemos estar preparados para justificar a nossa fé. E para nós conservadores isso também é muito real. Então, vamos trabalhar 3 conceitos dentro do conservadorismo para que nós estejamos preparados a lidar com uma série de assuntos de maneira bem flexível, uma espécie de um guarda-chuva para vocês conseguirem conversar com qualquer pessoa. Nós falamos aqui sobre sentimentos religiosos cristãos, eu acredito que a maioria aqui seja cristã. Mas na sociedade brasileira nós temos macumbeiros, magos, ateus, agnósticos, gamers, ateus militantes, tem uma série de coisas. Nós não queremos o voto dessa gente? Eu quero. E o voto dele tem o mesmo peso do que o nosso. A gente não vai afastar esse cara. Então, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar aqui é a diversidade no conservadorismo. Porque o conservadorismo ele não é uma ideologia rígida, ele não quer chegar a lugar algum, e eu ouso dizer isso, o conservadorismo, nenhum autor conservador apontou o norte e disse, eu quero ir para lá, o mundo ideal perfeito. Mentira. Nenhum autor conservador apontou isso. O que quer o conservadorismo, então? João Camilo de Oliveira Torres já dizia, o conservador quer manter as coisas nos trilhos. Cuidar para que elas não saiam dos trilhos. Cuidar daquilo que importa. Preservar aquilo que temos de bom. Mas o conservador também, ele não é um imóvel, ele não advoga a ideia de um imobilismo. Temos transformações a fazer porque a sociedade evolui, as dinâmicas, as interações sociais, elas evoluem. E o conservador deve estar atento a isso. Mas evoluem para onde? Mudança nem sempre é evolução. Você pode mudar um estado de coisa e destruir ela. É uma mudança, não é? Mas é uma melhora? Não, não é. E o conservador deve conseguir trabalhar isso. Então, aliado ao conceito de diversidade, e o conservadorismo nos dá ferramentas para trabalhar a ideia de diversidade, quando ele contempla a ideia da falibilidade humana. Isso está lá no livro de Oakeshott, Política de Fé e Política de Ceticismo. Basta ler lá. E ele está falando, olha, o ser humano é imperfeito, nós sabemos disso, temos falhas. O Oakeshott, inclusive, tem um momento da vida dele que ele é pego na praia
né? Já senhor de idade, já, e causou um escândalo, estava furunfando com a menina na praia. Professor em Oxford, se não me engano. Né? É conservador, mas tudo bem, as pessoas são falhas. Ainda bem que ele advogava essa ideia, né? Pelo menos já estava fazendo defesa ali em causa própria. Porque nós somos falhos, e está tudo bem. Então essa ideia, por exemplo, do conservador perfeitinho, que não comete erros, está errado. A literatura conservadora não diz isso. Diz que nós somos falhos e é por isso que devemos ter uma postura cética em relação à realidade, em relação à capacidade humana de promover o paraíso na Terra. Então, para onde o conservador quer ir? Lugar nenhum. Ele não está te apontando nenhuma utopia, mas não venha destruir aquilo que é bom. Porque aí nós vamos reagir para preservar aquilo que nos é caro. E isso, eu estou falando que devemos criar uma sociedade uniforme? De forma alguma. De forma alguma. Então nós temos que saber dialogar, por exemplo, com aquelas pessoas que não têm a mesma fé que a gente, a mesma fé que a nossa. Desde que ela não nos agrida, não venha querer tolher o nosso direito, a gente fala, cara, você é muçulmano? Eu sou muçulmano, entendi. Você gosta de propriedade privada? Você gosta da sua família? O que você faria se alguém chegasse na sua casa e começasse a atacar a sua fé? Se você não poderia ser muçulmano? Cara, eu ia para cima, ia detonar. Pois é, você é conservador. Você é macumbeiro? Eu sou macumbeiro. Bato o tambor lá. Mas não, beleza. Se eu entrar na sua casa, ou o Estado amanhã emitir um decreto, dizer, você não pode mais cultuar seus santos aí, suas estátuas e tudo mais, o que você faria? Cara, eu ia quebrar tudo. Você é conservador. Vem com a gente. Vamos conversar. Senta aqui e vamos conversar. Vamos falar de temas que nos são comuns, não vamos espantar essa galera. Vamos falar daquilo que é caro para todos nós, aquilo que nos é comum. E aí, aliado a isso, eu tenho um outro conceito que é tradição. Que está aliado a essa questão que eu acabei de falar, aquilo que nos é caro, aquilo que nos é importante. E tradição, como já dizia Malê, não é adoração das cinzas, mas manutenção do fogo. É manter acesa a chama daquilo que importa, que é bom, que nos une. E como dizia Roger Scruton, o conservadorismo é uma filosofia afetiva. Olha como ele resume o conservadorismo. O Roger Scruton resumindo o conservadorismo em uma linha, para mim. Isso está lá em Como Ser um Conservador, se não me engano, página 53, eu não anotei, mas enfim. Eu falei, uma filosofia afetiva, uma filosofia dos afetos. E nesse mesmo livro, o Roger Scruton fala de como eles se rebelaram contra um movimento de especulação imobiliária. Onde ele diz, a gente foi contra, porque queriam destruir prédios históricos. Queriam destruir coisas que para nós crescemos ali convivendo naquela comunidade. Olha só um conservador falando de urbanismo, de preservação. E você vai me dizer que o conservador é uma pessoa fechada em temas meramente religiosos, meramente de costumes? Não, é muito mais amplo. Você pode debater o urbanismo como um conservador numa Câmara Municipal. Olha a riqueza da nossa filosofia. Nós precisamos estar preparados para justificar aquilo que acreditamos. E um outro conceito que eu gostaria de trabalhar, além de diversidade e tradição, é mobilidade responsável. Como eu disse, conservadorismo não advoga um imobilismo. Significa, Wellington, admitir toda e qualquer mudança? Não. Mas o conservador, ele tem, até pela questão da diversidade, o conservadorismo nos dá esses conceitos, essas possibilidades de trabalhar a mobilidade de maneira responsável, como eu falei, é não sair dos trilhos, de admitir, olha, essa transformação que você quer discutir, esquerdista, ela é positiva, ela confronta tradições, ela confronta aquilo que nos une, ela ataca aquilo que nós somos. Um pouquinho, então ela não é boa, cara. Eu vou me opor, não é legal. E eu vou trazer uma lição da Alesp, né? Eu era assessor da parte jurídica, e aí uma vez os esquerdistas, óbvio, né? PSOL, essa turma, queria instituir o dia da Marielle Franco. Aí chega lá no gabinete, o Douglas me adora, né? Ó, negão, tá aí. Eu falei, Douglas. Tá bom, vamos propor para eles, ó, Marielle não vai passar, Marielle não tem nada a ver com São Paulo, né? Mas se vocês querem aí um neguinho para representar e tal, alguém legal, vamos propor o dia do Luiz Gama. Pelo menos morreu em São Paulo, foi um ativista, abolicionista,
vamos propor o dia do Luiz Gama. Aí a gente dá um truco neles, vamos ver para onde vai essa ideia de Marielle. Não passou o projeto. Porque a Lespe falou, acho que esses conservadores aí têm razão, Marielle. Tudo bem, todo respeito, né? A morte da Marielle, tá? Que esteja aí num lugar melhor do que o nosso, mas não tem nada a ver com São Paulo. Mas eu gostei desse Luiz Gama aqui. E aí falou, entre aprovar o do Douglas e não aprovar o nosso, não queremos o de nenhum, então vamos tirar de pauta e acabou a conversa. Impedimos o dia de Marielle em São Paulo com uma cartada um pouco ali inteligente. Dialogando, apresentando ideias que são melhores, e as nossas ideias são melhores do que as deles, fundamentalmente são. E essa experiência foi bacana. Em contrapartida, teve um outro projeto, que foi um dos primeiros que a gente topou lá na Lespe. A gente entrou tudo novo, assim, né? Fedendo a leite lá na Lespe, não sabia nem como aconteciam as coisas. E um rapaz queria colocar um monitor nos parques para ele dizer quais brinquedos a criança poderia ir ou não. Aí deram uma merda, claro. Né? E aí chegou lá, por exemplo, falei, o Douglas também me adora. Negão, dá o parecer aí. Era o relator, né? Falei, vou escrever o parecer. Escrevi o parecer contrário. Protocolamos em sistema interno e tudo mais. Daqui uns 3 dias chegou lá o assessor. Eu sou o assessor aqui do fulano. E, pô, vocês deram o parecer contrário, nem conversaram com a gente. Não é assim que funciona, vocês são novos aqui. E aí o Douglas, negão, falar com o cara lá, o cara tá bravo lá. O assessor tá bravo contigo. Falei, pois não, foi você que escreveu aqui? Foi, o deputado avalizou, tá tudo certo. É isso aí. Mas por quê? Eu falei, porque é ruim. Porque eu sou pai. Se eu quiser, com a minha autoridade, óbvio, com a minha supervisão de pai responsável, que o meu filho pegue um brinquedo que ele tem medo e eu quiser trabalhar nele a coragem, e eu estiver aqui segurando ele e falar, vai filho, enfrenta. Vai filho, você consegue. Eu quero ter esse poder. Eu não quero o Estado dizendo, não, você não pode ser pai. Aí ele ficou... mas aí vocês deviam ter conversado com a gente, articulado. Eu falei, cara, o projeto, a essência dele é essa, tem 2 artigos e pra gente é horrível. Também não passou. Confrontaria os valores dos conservadores, que têm autonomia sobre as suas famílias, sobre os seus filhos. Antes nós não tínhamos, mas agora está acontecendo nos cinemas. A faixa etária está sendo respeitada ali, né? Eu vejo... Teve um filme de super-herói, acho que foi do Wolverine e Deadpool. E eu vi ali a menina, 9 anos, 12 anos, o filme era 18 mais, um filme de herói. Tudo bem. E o pai indignado, que ele não pôde entrar com a filha dele. Não sei se é uma diretriz agora, em algum ministério, coisa do Lula, né? Controlar as famílias, tal, coisa de ditadura. Deve ter coisa dele. Mas, sinceramente, um pai não sabe o que sua filha aguenta assistir? Um pai não sabe que tipo de conteúdo seu filho consegue lidar, que tipo de linguajar ele consegue lidar? Na escola deve ver coisa pior. E aí é o Estado que tem que dizer, não, pai, você não pode permitir que o seu filho lide com esse tipo de conteúdo. Eu fui criado num lar onde minha mãe era da congregação até hoje, e meu pai era mais liberal. Isso foi muito bom, porque eu tive que lidar com os 2 lados. Uma evangélica um tanto quanto rígida, um pai mais liberal. Aprendi bons valores e aprendi aquilo que presta e o que não presta. Equilíbrio. Agora, imagina se o Estado dissesse, olha, o nome do meu pai é Wellington também. Olha, Wellington, seu filho não pode assistir esse tipo de conteúdo aí, de violência, Rambo, Chuck Norris. Eu ia estar como hoje? Né? Cabelo colorido, falando todos. Barba Rosa. Não estaria aqui, provavelmente estaria, sei lá, na Augusta, fazendo alguma coisa meio estranha. Então isso é importante. Então quando a gente fala aqui de mobilidade responsável, é admitir aquilo que é bom, aquilo que é avanço, aquilo que é positivo, aquilo que não destrói as nossas raízes, não destrói a nossa cultura, mas ao mesmo tempo também combater aquilo que afronta tudo isso. E admitir, não somos imobilistas, somos conservadores. O trem, ele vai continuar o seu rumo, mas a gente não vai deixar que ele saia dos trilhos. Wellington, tudo bem, você falou de tudo isso, fundamentos, ok, estou preparado para ir conversar com o meu vizinho. Vou fazer militância. Como eu falei, né? Militância é engajamento ativo e contínuo. E é importante que cada um faça a sua parte dentro das suas condições. O que isso significa?
No ambiente virtual, como a Ana Paula falou aqui, eu acho muito importante, porque cada um, dentro das suas condições, pode fazer no ambiente virtual, colocar as suas ideias, chamar o seu amigo ali numa DM, conversar, se expor num Instagram tanto reservado, hoje precisa, mas se expor ali no privado, dar as suas opiniões. E tá tudo bem, e as pessoas vão ver, vão falar, nossa, não sabia que ele pensava assim, mas ele é tão inteligente, meu. Né? Pô, legal, vou chegar no fulano, que esse negócio do Trump aí? Aconteceu comigo essa semana, inclusive. Né? Falei, tá, é que eu quero saber. Opa, veio na pessoa certa, toma chinelada, né? Caramba, é tudo culpa do Xandão. É culpa do Xandão e do Lula. É dele. Caraca, cara, eu não tinha essa visão, isso aqui. Isso é militância, tá? Isso é militância e não tenho vergonha de fazer isso. Wellington, mas eu quero ir além, eu quero ir no presencial, eu quero fazer grupo. Muito bom. Igual a Ana Paula falou aqui, que ela vai fazer um almoço ali com o pessoal e tudo mais. Não vejo nenhum problema. Você chamar seu amigo lá para uma sessão de videogame. Tá lá jogando videogame com ele e tal, começa a meter um pouco de política no meio. Né? Começa a dar umas entradas ali nos temas que são comuns a vocês. Até de uma forma leve. Né? É o que eu chamo de conservadorismo festivo. Uma coisa mais leve, né? No bar ali conversando, não precisa levar sempre para o lado da... E vai tendo inteligência, vai tendo maleabilidade com a pessoa, vai entendendo os limites dela também. Não precisa fazer com que ela jogue fora tudo aquilo que às vezes dá sustentação a ela. Né? Então é bom e a gente deve ter inteligência para fazer isso. A importância, nem preciso dizer, a importância da militância, desse engajamento. E eu vou pegar aqui um dado, para vocês terem noção, de uma associação americana, que é a Coalizão pela Fé e Liberdade. Os números são extraordinários o que essa associação faz. Entre os anos de 2022 a 2024, pelo menos é isso que estava lá no site, essa associação promoveu mais de 250 contatos com eleitores de todo o país. 250 milhões de contatos com eleitores de todo o país. Quase uma central de call center ligando todo dia para falar de política. Essa associação realizou mais de 10 milhões de visitas domiciliares. Vocês têm noção que são 10 milhões de visitas? Como se fosse um testemunho de Jeová do conservadorismo ali. Mas, tudo bem, tá, o senhor tem um momento para conversar? Então, está acontecendo uma coisa aqui na comunidade, um negócio chato. O que você está sabendo? Ah, não tô. E por aí vai. Visitou 942.989 domicílios hispânicos. A Coalizão pela Fé e Liberdade foi visitar lá os imigrantes lá. Falou, você sabia que o Trump não te odeia, cara? Pô, como assim, cara? Eu ouço isso toda hora, odeio aquele homem, você fala pra mim de Trump. Não, calma aí, cabrão. Ei, amigo, Chico, vamos falar um pouquinho? Vamos conversar sobre isso. É muita coisa. Cadê? Aqui. Mais de 100 mil guias eletrônicas foram entregues para igrejas hispânicas pela Coalizão da Fé e Liberdade. Então, são números extraordinários de uma associação. Tudo bem, a gente está falando dos Estados Unidos, é um país gigante, enorme, e essa associação não nasceu ontem, mas ela começou um dia. E nós podemos começar um dia também. E esse é o tipo de trabalho que frutificou, resultou na eleição do Donald Trump, resulta num apoio contínuo às pautas. Eu pude ter o privilégio de estar em Buenos Aires, participar do encerramento de campanha do Javier Milei. Estive 10 dias lá, muito bem tratado. Quem fala mal de argentino, para mim, vai se estrepar, porque me trataram muito bem, até na contramão daquilo que falam, né? Eles são racistas, vão chamar de macaquito, essas coisas. Mentira. Povo muito agradável, me trataram super bem, a mim e minha esposa. E lá no encerramento de campanha, estava conversando com o pessoal nas filas, muitos jovens, vocês não têm noção. Esses dias eu estava passando pela Avenida Paulista, tinha uns esquerdistas lá protestando contra o tarifaço do Trump. Só tinha cacareco, muita gente velha, muita gente... Eles estão perdendo isso. Eles estão perdendo esse jogo. A gente só tem que saber jogar direitinho.
O Rafael Hyde, do canal Ideias Radicais, acho que a maioria aqui conhece, ele diz: se a gente jogar direitinho esse jogo, não tem para ninguém. Daqui a 10 anos vai ter muito libertário, muito conservador, muito anarquista, falando eu odeio o Estado, odeio tudo isso, mas estou mais à direita do que à esquerda. Se a gente jogar direitinho esse jogo, o futuro é nosso. E ele começa agora, esse futuro. E nesse encerramento de campanha, eu falei: vocês têm aqui associações, coletivos, alguma coisa? O rapaz falou: olha, eu não tenho muita consciência disso não sei o que está acontecendo e tudo mais. E de fato não tinha. Quando você vai em uma manifestação de direita, pelo menos na época que essa militância estava muito forte, você via Avança pelo Brasil, Vem pra Rua, você tinha vários movimentos, né? O próprio Direito de São Paulo, que depois virou movimento conservador, você tinha isso fervilhando. Isso parece que morreu, mas se a gente puder resgatar é muito bom, porque isso dá sustentação. E eu comentei, falei: olha, isso dá sustentação. Se a esquerda daqui for tão agressiva quanto a do Brasil, Milei vai ter muitos problemas, porque vocês precisam de sustentação popular. Você precisa que o seu vizinho saiba o que você faz, quem você apoia, você precisa trazer ele com você. E aí rolou um pouco do assunto e tudo mais. E isso é muito importante para dar essa sustentação. E aí eu encaminho para o final com algumas lições do Alexis de Tocqueville, quando ele escreveu A Democracia na América, que ele falou muito bem do modelo associativo, que é onde tudo isso desemboca. Porque, primeiro, é uma associação, não é uma associação amadora, que é aquela reunião de família, aquela reunião de amigos. Isso já é uma associação, sem juridiquês aqui, não está formalmente constituída juridicamente com CNPJ, finalidade, contrato social e etc. Mas já é uma associação de pessoas que se protegem, já é uma associação de pessoas que se comunicam. Quando eu estava no movimento conservador, nós íamos fazer palestras e em alguns lugares era um terror, era quase guerra. Em Jundiaí, se não me engano foi em Jundiaí, que nós saímos lá escoltados pela Guarda Civil. A gente foi discutir escola sem partido e pressionar os vereadores. E tinha um monte de esquerdista fedorento lá. Foi uma maravilha, muito gostoso. Vocês vão adorar quando vocês forem fazer isso. Maravilhoso. E já era uma associação de pessoas. Já era uma associação para o Wellington. Estou saindo aqui do movimento hoje e tal. E, cara, tem um pessoal me cercando, tudo. Sabe se tem alguém aí próximo e tal? Já comunica. Já é uma rede de contatos. Dessa rede de contatos podem surgir questões profissionais. Você prefere quem para trabalhar na sua casa? Um conservador ou um esquerdista? Um conservador. Você conhece um conservador que desentope um cano, mexe com encanamento, eletricidade? Vai lá em casa lá, cara. A gente já cria uma rede. Não precisa estar constituído juridicamente. É bom, mas é o último passo. Mas já é uma militância. Já é um modelo de associação. E o Tocqueville fala: o que fortalece a América é um número expressivo de associações. Isso ele analisando a democracia na América. E dizendo, por mais que a democracia tenha seus problemas, isso aqui é democracia real. Eles se unem entre interesses comuns, mesmo tendo divergências pontuais. Eu sou ateu, eu acho que a religião é um problema, mas eu estou aqui na associação em defesa das armas, porque eu também não quero nenhum religioso invadindo o meu espaço. É lícito, beleza, vamos proteger as armas então. Vamos proteger a liberdade de expressão. E é sobre isso. E aí o Tocqueville dizia, são pessoas muitas das vezes divergentes, mas que se reúnem em prol de um interesse comum. Olha que maravilha. Todos nós temos coisas em comuns e divergências. Tem gente que adora o Bolsonaro, tem gente que fala que ele foi um covarde, tem gente... Mas está tudo bem. Desde que no momento derradeiro todo mundo vote no único candidato de direita, que é o Bolsonaro. Vamos ter isso em comum, pelo menos. Tá? E isso a gente faz como? Com militância, com associação, com reunião de interesses, com muito estudo, é verdade, para que a gente esteja preparado também. Além do estudo da política do dia a dia, saber qual que é a pauta de hoje. Isso é bom, é legal para a gente discutir, interagir. Mas fundamental é ter fundamento. Fundamental é saber o que nós defendemos, o que nós queremos e o que nós não queremos também. Então, senhoras e senhores, esses são os caminhos para um movimento conservador brasileiro. Tenhamos coragem, tenhamos consciência daquilo que nós estamos nos propondo a fazer, para que a gente possa fazer, inclusive, boas escolhas, para que em momentos como esses nós não tenhamos deputados que neguem fogo. Não é momento de negar fogo. Eu tenho muitas declarações públicas contra o Eduardo Bolsonaro, até porque ele entrou num enfrentamento com meu amigo Douglas Garcia. Eu fiz várias declarações públicas contra ele. Mas hoje, total apoio ao Eduardo Bolsonaro, por exemplo.
Porque o que ele está fazendo é extraordinário. E tem que ser feito. E alguém tem que fazer, ele se dispôs a fazer. Então, é essa maturidade que nós precisamos ter. Ah, Wellington, eu não gosto porque ele vai acabar com o agro, vai prejudicar o Brasil. O problema não foi ele que causou. A gente tem que odiar o inimigo certo. Eduardo Bolsonaro não é o nosso inimigo. Isso também faz parte de ser conservador. Saber entender essas coisas. Tendo os nossos fundamentos, nós sabemos entender essas coisas de maneira muito rápida. Então precisamos de coragem, precisamos de disposição, é claro. Cada um na sua força está tudo certo. Precisamos de união em prol dos interesses comuns. Precisamos de senso de pragmatismo, que é necessário. Em momentos como esse, por exemplo, é pragmático. Tenho divergências com o cara, mas vou apoiar. E quem vier na minha bolha falar contra, eu vou convencer. Falar, cara, vamos odiar a pessoa certa? Quem é seu inimigo? Não é o Eduardo. Pô, Wellington. Vai, vamos lá. Deixa eu apagar aqui o que eu escrevi. Tudo certo. E nós precisamos de tudo isso. Fundamentos, coragem, disposição, estudo, para que momentos como esses nós sigamos, as palavras de Olavo, para que a gente não pare, não retroceda e não se precipite. Muito obrigado, senhoras e senhores. Tenham uma boa noite.